mundo dos animes é comum ter morte de personagem. Entretanto, toda morte de um personagem, digamos, importante, é algo bom, porque isso vai trazer carga emocional para o anime e para os telespectadores que estão acompanhando a série. E é sabendo disso que eu vou falar sobre 3 personagens que morreram e tiveram uma morte impactante, na minha humilde opinião. Então chega de enrolação e vamos para o vídeo, galera. E para começar a nossa lista, eu coloquei um personagem que com certeza muita gente conhece, que é o Mirai Gohan, que infelizmente teve sua vida muito trágica, porque simplesmente todos que ele conhecia, no caso, os Guerreiros Z, e depois cerca de 99% da humanidade foram mortos por androides 17 e 18 que simplesmente eram muito malignos nessa realidade, e que muita gente fala que é original, embora eu não acredite nisso por causa que os eventos Dragon Ball Super falam outra coisa. Mas continuando, a vida desse personagem foi marcada por várias tragédias e simplesmente ele ainda perdeu um braço no meio desses conflitos. Porém, a mensagem é que ele jamais ia desistir, porque o seu espírito de luta ainda ia continuar. Por mais que ele morresse, ele ainda ia tentar derrotar os androides, que para ele estava muito fraco, já que esse Gohan infelizmente não teve um treinamento adequado, porque não tinha sala do tempo, não tinha aquele fator do pai estar apoiando ele, por mais que o Goku seja imprudente algumas vezes, mas ainda assim o Gohan, no caso o Mirai Gohan, porque é o futuro, morreu e o Trunks simplesmente desabou e liberou seu Super Saiyajin 1 depois disso. Essa cena foi bastante triste, até hoje muita gente acha que o Mirai Gohan é um dos melhores personagens de Dragon Ball. E a próxima morte que eu vou falar é a do Kento Nanami, que simplesmente, no caso, atualmente, na animação, no caso anime, comoveu muita gente, que embora ela já tenha lançado no mangá faz um tempo, ainda assim muita gente ficou comovida, porque, querendo ou não, ele não é um personagem super poderoso e tem o seu lado humano, porque o Jujutsu Kaisen, por mais que muita gente morre e é aquela coisa mais pé no chão, entre muitas aspas, ainda assim a gente consegue ver que o personagem dava o seu melhor. Infelizmente Shibuya ele não teve muita sorte, porque ele encontrou uma edição especial do jogo, depois foi o Mahito que simplesmente mandou vários humanos transfigurados para cima dele. Ele simplesmente com seu desejo de querer continuar ajudando a todos, por mais que ele já estava só o pó da rabiola, se a gente pode falar assim, desculpa o termo, ainda assim ele até o fim foi e deu incentivo ao próprio Itadori, que assim sofreu bastante e deu um desenvolvimento no Itadori, que é um dos personagens de longe que tem mais controle emocional de toda a obra. E para finalizar, a última morte que com certeza muita gente conhece, que é a morte do grande sábio tarado Jiraiya, que com certeza é um dos personagens mais icônicos de toda a franquia de Naruto. E o peso da morte dele é tão pesado que dentro da obra, até hoje, eles não reviveram, digamos assim, ele. Boruto tem um crônio, mas isso é outro papo para outro vídeo. Enfim, graças aos esforços do grande Jiraiya, o Pain pôde ser derrotado. Não por ele, porque infelizmente o Jiraiya não tinha poder suficiente para poder derrotar os 6 caminhos de Pain. Mas ainda assim, os esforços dele valeram a pena, porque sem o Jiraiya, com certeza o Naruto e companhia não iam conseguir derrotar o Pain. Afinal, a morte dele foi muito digna, digamos assim. O personagem teve todo um background e a morte dele com certeza está marcada em muitos tops de animes aí. Vocês podem pesquisar, principalmente se for de Naruto, porque, cara, simplesmente é um personagem que muita gente gosta. Eu, sinceramente, acho muito top o Jiraiya, e a morte dele pra mim foi um baque grande quando eu estava assistindo Naruto Shippuden, e isso foi antes de ler o mangá, no caso. E o Naruto simplesmente pegou o código que o Jiraiya conseguiu passar para ele e deitou os Pains na porrada. Ele conseguiu vencer com dificuldade, é claro, mas ainda assim no final ele conseguiu vencer todos e
virá um grande herói para a vila.